Então hoje você tem consórcio de serviços que engloba cirurgia plástica, engloba viagem, sério isso, cara? casamento, faculdade. Como funciona o consórcio? Vamos bater um papo sobre o consórcio. Bom, o consórcio foi um produto criado na década de 60 por uma necessidade naquela época de não ter crédito. Ensina pra ele aqui, porque ele não sabe. Aprender. Vamos lá. Então o consórcio foi criado na década de 60 justamente por funcionários do Banco do Brasil, que naquela época eles tinham a necessidade de comprar um veículo, e o veículo era um Fusca, né? E não tinha crédito na época. Ou você comprava à vista, e o veículo na época era taxado em dólar, né? O veículo era taxado em dólar, já dizia o Collor, nossos carros são uma carroça. Naquela época, então você não tinha crédito, era o leasing, que é o que tem hoje nos Estados Unidos, antigamente tinha no Brasil. Então, alguns funcionários, vamos imaginar aqui 12 funcionários, reuniram e falaram, olha, quanto é o Fusca? Ah, é 12 mil, nós somos em 12. Então vamos fazer o seguinte, todo mês cada um bota 1.000 cruzeiro, naquela época, todo mês a gente vai ter 12 mil para comprar um carro, beleza? E a gente faz um sorteio entre a gente. E ali surgiu o consórcio. Veio tomando corpo, antigamente o consórcio era administrado, era feito por empresas, vamos imaginar o seguinte, naquela época, sem a regulamentação, nós três aqui poderíamos abrir um CNPJ de um administrador de consórcio. E ali, né, movimentar, porque é uma empresa normal. Com o passar do tempo, criou-se a ABAC, que é a Associação Brasileira dos Administradores de Consórcio, para trazer uma regulamentação para o sistema, porque o negócio tinha crescido muito. As pessoas estavam fazendo muito consórcio, as empresas tinham crescido. E naquela época, na época de 80, por aí, tiveram muitas empresas que quebraram. E não tinha nenhuma segurança para o cliente de uma empresa dessa quebrar. A economia que ele tinha feito até aquele momento perdia tudo. Não tinha uma lei federal que regulamentava o consórcio. Não tinha uma proteção para o cliente. Exatamente. Então o tempo foi se passando, o governo olhando para aquilo, né, para aquele movimento do consórcio crescendo muito. E aí em 2009 teve a lei federal sancionada na época pelo governo, 2009, foi o Lula? Foi no final do governo Foi. Lula, né? Que é 2002 até 2002 até 2010. Foi? Então foi isso mesmo. É isso mesmo, porque 4 anos mesmo. Então sancionou a lei federal. Aí ficou diferente. Aí teve uma lei federal que veio a proteger tanto o cliente quanto a empresa. Então isso trouxe uma robustez ao sistema. E aí cresceu com todo. Veio a tecnologia atrelada por trás também, veio ajudar a aprimorar muitos processos. Porque antigamente era no Globinho. Lembra o do bingo? Lembro. Do bingo? O consórcio, as assembleias eram assim. As pessoas se reuniam na sala, jogavam a bolinha, sorteando, fulano, 35, era assim. O tempo foi passando. E aí tinha até como o cara comprar o lance do cara, né? Hoje as cartas contempladas. Hoje tem isso também. Tem. Tá. Mercado secundário bilionário. Bilionário. Então, para mim fazer um consórcio hoje de 300 mil, no caso, como seria, por exemplo, para comprar uma casa? No Brasil? No Brasil. Tá. Você tem ideia de como seria o passo a passo para a gente poder entender o consórcio? Só complementando a história do consórcio. Então foi criado o consórcio, depois se regulamentou e aí criou-se o sistema. Como se faz para liberar o recurso, né? Aí foi aprimorando. Então é o seguinte, consórcio, o que é o consórcio? É uma união de pessoas físicas ou jurídicas que todas elas têm o mesmo objetivo, que é o quê? Adquirir um bem. Qual a vertente do consórcio? Aquisição de bem. Então hoje você tem consórcio de serviços que engloba cirurgia plástica, engloba viagem. É sério isso, cara? Engloba viagem, cirurgia plástica, casamento, faculdade, consórcio de serviço. Aí você tem um consórcio de aeronave, avião, jet ski, lancha, motocicletas. Você tem um consórcio de pesados, que é linhas, caminhões. Você tem um consórcio de tratores. E você tem um consórcio de carro convencional. E você tem um consórcio de imóveis. Tá? Eu me especializei no mercado imobiliário e conheço tudo do consórcio sobre o mercado imobiliário. Então, ou seja, o consórcio é a pessoa que quer comprar um imóvel, não tem recurso, ela entra no consórcio, à medida que ela vai trabalhando ali as contemplações, que é forma de lance. Por exemplo, Jean, você falou 300 mil. Só que você não tem os 300 mil. Como é que você contempla a carta? Ou você espera ser sorteado, dependendo de sorte, ou você faz uma oferta de lance. O que é o lance? Vamos imaginar numa linha do tempo, você tem um grupo que ele tem um prazo de 200 meses. Você paga uma parcela de R$1.000, tá? Naquele mês você fala, eu quero dar um lance de 25%. Então você vai dar um lance de 50 mil.
Ao você ofertar o lance e você ser contemplado, aqueles 50 mil abateu 50 parcelas de trás para frente. Então o seu plano, que era 200 meses, passou a ser 150 meses e você teve acesso aos 200 mil. O consórcio tem juros? Tem taxa de administração. Tá. Né? Os juros, a gente fala que é juros simples, porque ele é aplicado ao crédito e dividido pelo prazo. Ele não é juros sobre juros. Né? Então, imaginamos comigo aqui, uma carta de crédito de 200 mil, se eu aplico uma taxa de 10, eu tenho um saldo devedor de 220 mil, beleza? Uhum. Esse valor do 220 eu divido por 200 meses. Eu tenho uma parcela de R$1.010, por exemplo. Entendi. Eu sei o quanto vai a parcela. Não são juros abusivos. Não, imagine comigo, uma taxa hoje de administração que você consegue comprar um imóvel e até mesmo dolarizar, 1,5% ao ano, 1% ao ano. Uhum. É bem justo. Tá, e se a pessoa que, no caso, fez o consórcio, ele pagou metade e não consegue mais pagar, perdeu o emprego? Bom, existem algumas alternativas e é aí onde entra as oportunidades. Entendi. Né? O que é oportunidade? Eu posso recomprar essa carta de crédito dele com deságio, contemplar ela e vender ela no mercado contemplado. Que aí é a vertente do consórcio, é a terceira vertente do consórcio, que é o mercado paralelo bilionário de consórcio. O consórcio tem 3 vertentes de monetização. A primeira, aquisição imobiliária, que é você adquirir patrimônio e colocar o patrimônio para se pagar. E a gente tem um plano hoje definido muito bom, onde você investe aí no mínimo 20% e 80% do imóvel quem paga é o seu inquilino. Imagine, você formar patrimônio investindo apenas 20%. Segunda vertente, toda carta é contemplada. Se você não quer usar a carta, você pode deixar ela aplicada na própria administradora. Imagine comigo, você faz uma carta de 1 milhão, utilizou 20% aí ao longo do tempo, contemplou a carta, então você investiu 20%. Quando você aplica a carta, sua aplicação não é sobre o que você investiu, é sobre o crédito. Então, seu recurso é 1 milhão aplicado. Então, sua rentabilidade é sobre 1 milhão. E hoje, dependendo do grupo, é mais ou menos 90%, 80%, 90% do CDI. CDI hoje é equiparado a Selic. É 0,10 abaixo da Selic. Se eu não me engano, a Selic está 14,75. O CDI deve dar 14,55 por aí. Tá alto, hein? Então, ou seja, imagine comigo, a administradora paga uma remuneração de mais de 1%, vamos botar 1% ao mês, sobre um crédito de 1 milhão, que vai gerar para ele 10 mil, e ele paga uma parcela de 5 mil num crédito de 1 milhão. Gostei, hein? Entendeu? Bom A logística, o grande lance? Então, ou seja, a rentabilidade do crédito é superior ao valor da parcela. Porém, ele não é uma aplicação financeira de liquidez. Você não vai sacar todo mês 10 mil e vai... não, vou sacar 10 para pagar a parcela, não. Ele é acumulativo. Beleza? Então, por exemplo, se rentabilizou 1% de 1 milhão, 1 milhão e 10, no mês que vem 1 milhão e 20... Final do ano, 1 milhão e 120. É aquela pessoa que não quer utilizar o crédito e quer ser o último a pegar o capital. Aí ele vai pegar um montante de dinheiro acumulado de juros sobre juros. O grande detalhe do mercado financeiro não é pagar juros, é ganhar juros. E o juros se ganha exponencial. Quanto maior o tempo, maior o meu ganho. Sim. Da mesma forma é o custo. Quanto maior o tempo do financiamento, maior o meu custo. E a terceira vertente é a venda da carta contemplada. Esse é o suprassumo do consórcio. Esse é onde se ganha dinheiro. Imagine comigo, você faz uma carta de crédito de 1 milhão, eu vou citar 1 milhão porque 1 milhão hoje é nada. 1 milhão de reais. Vamos imaginar... É nada pra quem tem, né? Quem não tem igual eu, né? Fica difícil. Não, 1 milhão de reais. Ele não tem 1 milhão, ele tem 10. Tem 10. Tá bom. Não vem com essa, não. Então, assim, imagine comigo, você investir aí 20% da carta, 200 mil, contempla essa carta. Eu vou vender essa carta para você no mercado com 20% de ágio sobre o crédito, não 20% de ágio sobre o que você investiu. 20% de 1 milhão é 200 mil. Você investiu 200 e ganhou 200. Você vai vender essa carta por 400, porque 200 você investiu e 200 de ágio. Quanto você ganhou? 100%. Qual aplicação financeira hoje que te dá 100% de rentabilidade? Nenhuma. Não conheço, não. Então existe um mercado paralelo de cotas, de cartas contempladas bilionário. Ano passado, o volume de consórcio no geral
foi 430 bilhões de reais. Se a gente colocar em relação ao PIB, nós estamos falando de quase 5% do PIB do país foi movimentado em consórcio, né? Então, ou seja, é um produto financeiro muito forte para a economia brasileira, que ao mesmo tempo movimenta a economia e tem um lado educacional, porque ter independência financeira é disciplina, é hábito e planejamento. E o consórcio ele educa, porque você tem a obrigação do boleto. Quer ganhar dinheiro? Peita o boleto. Se você não peitar o boleto, você é apenas um menino.